Bem, nós passaremos então a condução da próxima palestra, convidando para que venha ao tablado o anfitrião da FENOP, recebendo aqui a próxima palestrante. Por favor, o conselheiro fiscal da FENOP, o senhor Renato Freitas de Miranda, queira vir ao tablado, por gentileza, a fim de receber a palestrante deste momento. Seja bem-vindo. E agora eu gostaria de convidar para que venha ao tablado, por gentileza, a ministra do Tribunal Superior do Trabalho, ministra Morgana de Almeida Richa. O tema da ministra, o trabalho além do emprego no Brasil. Questões polêmicas. Sejam bem-vindos, ministra. Passar a palavra, então, ao conselheiro Renato, para fazer as honras aqui e receber a ministra Morgana. Bem, boa tarde a todos. É com grande honra que participo do evento aqui da FENOP, como conselheiro da entidade. Agradeço aí e parabenizo ao mesmo tempo nosso mestre Sérgio Aquino pela programação e as meninas da FENOP, as nossas assessoras, que são incansáveis e que são fundamentais para que esse evento ocorra com todo esse brilho e esse sucesso. Estamos aqui hoje, para ciceronear a ministra Morgana, e ela que vai trazer uma palestra bastante interessante e conectada com tudo que a gente vem discutindo. A gente vem aí de uma palestra magna hoje do ministro André Mendonça, onde ele enalteceu as questões sociais do trabalho e da livre iniciativa, A livre iniciativa que foi logo discutida na sequência com as questões tributárias, Trouxemos aí um mix do próprio trabalho e das iniciativas, da livre iniciativa, em seguida com a legislação que a gente busca encontrar um consenso, na realidade, falando em negociação, aí, que foi um outro ponto abordado pelo ministro. E agora a gente traz uma abordagem do trabalho. Então, a ministra Morgana de Almeida Richa, cujo o currículo dela eu vou citar agora. A ministra, pós-doutora pela Universidade de Coimbra, mestre e doutora em Direito Constitucional pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo, formada pela Universidade Federal do Paraná, UFPR. Egressa da magistratura, foi conselheira do Conselho Nacional de Justiça no biênio 2009-2011 e tomou posse como ministra do do Tribunal Superior do Trabalho em 22/12/2021. Expositora, tutora nos cursos nacionais de formação inicial da ENAMAT, no eixo Eticidade. Membro da Academia Brasileira de Direito Constitucional, ABDConst, coordenadora do Observatório de Excelências Femininas, do TST, e membro da Comissão Documentação e Memória, também do TST. Autora da obra Políticas Públicas Judiciárias e Acesso à Justiça, articulista, conferencista e autora de artigos. Seja bem-vinda, ministra Morgana. Agradecemos a presença, é uma honra para nós termos a senhora aqui hoje. Obrigado. Muito boa tarde. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar o senhor Renato Freitas de Miranda, conselheiro fiscal da FENOP e anfitrião deste painel, desta palestra. Também gostaria de cumprimentar aqui o anfitrião do evento, Dr. Sérgio Aquino, presidente da Federação Nacional das Operações Portuárias, e além de alguns cumprimentos especiais que me permito aqui, Dr. Sérgio. Está presente a vice-presidente do Tribunal da 17ª Região do Estado do Espírito Santo, desembargadora Marise Chamberlain,
também está com ela o juiz Nedir, e vejo aqui na plateia vários rostos, várias expressões conhecidas nessa bela plateia. Está aqui também José Adilson, na sua pessoa cumprimento todos os trabalhadores, e é com grande alegria que eu me faço mais uma vez presente. Eu estava no 9º ENAPORT, Encontro Nacional das Atividades das Operações Portuárias, e agora novamente prossigo no 10º. Não sem antes deixar de agradecer o convite que me foi formulado pelo doutor Ataíde Mendes, advogado consultor da FENOP, sempre também atuante nesta respeitável entidade. Bem, os senhores e as senhoras estão com o evento já com o horário bastante alargado. Eu vou tentar ir direto ao ponto de forma bastante objetiva. Sempre que nos é dada uma missão como essa, uma palestra, há várias considerações que a gente pensa em termos de reflexão, que linha de abordagem e de conteúdo a partir de algo que nós precisamos compreender em um melhor aprofundamento, seja como sociedade, como instituições e com o próprio funcionamento do Brasil. Nós estamos aqui diante de operações portuárias, de portos do Brasil, que por si só essa foto já traz a magnitude do que representa, né? E o direito do trabalho, ele tem um assentamento, um locus de existência no panorama nacional, com um especial enfoque nesse século XXI, que é um século onde as transformações estão sendo consolidadas e as questões polêmicas, eu diria, são muitas ou todas. É difícil hoje pensar em alguma questão que não seja polêmica. Então, a ideia dessa meia hora que passaremos juntos é trazer reflexões sobre esses apontamentos, pensando grandes questões, polêmica e direito do trabalho, num alinhamento de construção da sociedade. A ideia é que, num primeiro momento, nós vamos dividir em dois apontamentos macro na definição aqui. O primeiro, o significado dessa transformação, um panorama geral que envolve a transformação mundial e, na sequência, o direito do trabalho. Vejam só, em 1999, Bauman escreveu um livro chamado Modernidade Líquida. Esse livro ele está muito em alta, já de longa data, e é um livro que marca a transição do século XX para o século XXI. Talvez aí resida a grande importância de Bauman ter catalisado um mundo globalizado, fluido, em movimento, imprevisível, em que a tônica é não se comprometer. Fala-se muito da geração Z. O Google nos acha nas pesquisas, e como eu tenho filhas da geração Z, ele me localiza muito fácil na geração Z. Há uma diferença muito grande na forma como as relações se estabelecem no século XXI, a partir de novos paradigmas das próprias relações humanas. O trabalho, que é o nosso objeto aqui de estudo, ele se estabelece em sucessivas formas e mudanças de expressivo significado. A relação de emprego, que é o nosso grande substrato, não mais é o modelo primacial do trabalho, o vínculo empregatício, tal como conhecemos ainda no presente, mas que foi a grande tônica do século XX, aquele vínculo de emprego dos artigos 2º e 3º da CLT, com as características de uma prestação de serviços não eventual, onerosa, subordinada, e que tem as características de pessoalidade muito acentuadas para fins de definição da relação de emprego seletista, carteira assinada. Ao que se percebe nesse século XXI um caráter irreversível desta mudança de modelo e o reflexo das tecnologias disruptivas também se estabelece aqui como um referencial, como um divisor de mudanças de águas. Nesse aspecto, refere-se ao processo pelo qual
o modelo tradicional do trabalho está sendo substituído por outros mais plurais, flexíveis, instáveis e diversas formas de ocupação, a significar que tudo será escrito depois. O que estava escrito antes já não tem o condão de dar as respostas para o que se apresenta nesse novo cenário. Então, diante desse nosso primeiro assentamento do mundo e do direito do trabalho em transformação, três são as características aqui que necessitam ser destacadas. A primeira delas, novas formas de contratação. Estamos diante de uma despadronização do trabalho assalariado, isso foi detectado por Ulrich Beck. Em segundo lugar, uma atomização do trabalho com modelos flexíveis e plurais, a subordinação passou a ser diluída, há várias formas de subordinação. Aqui no Brasil ficou muito em moda, a partir do ministro Maurício Godinho Delgado, a subordinação estrutural, na Itália, para a subordinação, e assim por diante. Nesse aspecto, o trabalhador atomizado, ele se torna um átomo isolado, um autônomo mais separado dos outros. Então, essa é uma característica que se descola desse modelo nosso anterior a tradicional. E, por último, a elaboração de um modelo plural. O professor da Universidade de Edimburgo, Cabrelli, ele fez um artigo sobre as justificativas tradicionais do trabalho. E, nesse artigo, ele formulou um mosaico pluralista para o direito do trabalho. Propôs ele a compreensão de que esse mosaico pluralista incorpore uma gama diversificada de justificações para a disciplina. Ou seja, diante de uma conformação plural, propõe ele um modelo plural. Nós estamos chegando, então, chegamos ao mundo em transformação, mas como ele se transformou e a partir de paradigmas desta macro-transformação. Por certo, nós temos que voltar aqui para as revoluções industriais, as 4 revoluções industriais que se instalam no mundo como marcos delimitadores de grandes deslocamentos dos modelos sociais, econômicos e trabalhistas. Então, as relações de trabalho, elas sofrem influxos de todos esses elementos. E revolução vem aqui como uma palavra de origem latina, revolutione, que pode ter vários significados. Mas para nós interessa a alteração violenta nas instituições políticas de uma nação, mudança na sociedade que ocorre no contexto político, econômico, social e cultural, onde é estabelecida uma nova ordem. Vejam só, nas 4 revoluções industriais, nós voltamos lá na primeira, que teve uma característica, o vapor. Com o vapor, vem a mecanização, vem os teares de tecelagem, vem novas formas de produção, por consequência, novas formas de trabalho e regramentos que começam ali a surgir. Nós estamos falando da Europa em torno de 1760 e América do Norte em torno de 1800. Portanto, estávamos ali no século XVIII. Característica já do século XIX, no final dos anos 1800, em torno de uns 150 anos, vem a descoberta da eletricidade. Com a eletricidade vem a produção em massa, aço, petróleo, lâmpada, telefone, motor de combustão. Mais 100 e tantos anos depois, 1950, portanto, segunda metade do século XX, a terceira revolução industrial, vem a revolução digital. Chegamos, então, ao momento em que o mundo muda com um grande significado: computadores e automação. Vejam que isso é novo, nós estamos falando aqui de menos de 100 anos atrás, no total. E, por fim, a 4ª revolução industrial, também conhecida como tecnológica, a que estamos hoje em curso, ela foi identificada em Davos, no Fórum Econômico Mundial, por Klaus Schwab. E ali, naquele momento, ele fez uma identificação que merece uma reflexão adicional
para nós que estamos aqui a construir dentro de nossas instituições, dentro das entidades, dentro dos segmentos, sejam eles políticos, como que nos precedeu no desenvolvimento das atividades do país, como no judiciário, como no legislativo, que está a fazer o regramento dessas situações como um todo, ele faz a seguinte reflexão. A quarta revolução industrial vai mudar a nossa vida completamente, não apenas como nos comunicamos, mas como usamos, consumimos, mas também a nossa identidade, que, claro, dá vida a esses precedentes e desenvolvimentos, como o tráfego inteligente, governo inteligente, cidades inteligentes, quiçá portos inteligentes, quiçá trabalhadores conformados com uma maior qualidade, porque o que se busca com a modernidade é uma maior qualidade da prestação de serviços, por certo, e dos resultados. Aqui há uma união de objetivos que se deve buscar, né? E o que vamos fazer, prossegue Klaus Schwab, o que vamos ver é que tudo será integrado em um ecossistema guiado pela Big Data e guiado particularmente por companhias fechadas, governos, sociedade civil. E essa evolução ocorrerá em grande velocidade, como um tsunami. Não é apenas uma revolução digital, é digital, física, é claro, é nanotecnológica, mas também é biológica. E a velocidade que eu menciono dá força a tudo isso. Vejam que de 2016 até hoje, nós estamos em 2025, é um período muito curto. O que talvez há 10 anos atrás parecesse uma surpresa, algo um pouco estranho, talvez visionário, talvez excêntrico, hoje tem absoluta clareza. É muito fácil visualizar nessas palavras o tempo em que estamos vivendo, a característica do tempo em que estamos vivendo. E nessa nossa reflexão, um outro autor importante, Schumpeter, ele trabalha a ideia da inovação. Em 1942, ele lançou um livro, Ideias entre Capitalismo, Socialismo e Democracia, e ali ele faz uma análise sobre transformação e inovação com o capitalismo em destaque. Vejo que na primeira reflexão ele traz a seguinte ideia: inovação e processo de destruição criativa. São esses dois pensamentos aqui destacados. De um lado, a inovação, de outro lado, a destruição criativa. A inovação incessantemente revoluciona a estrutura econômica, incessantemente destrói a velha e incessantemente cria uma nova. Vejam só que interessante a linha de raciocínio aqui desenvolvida. Na sequência, sobre a máquina capitalista, impulso fundamental decorre de novos bens de consumo, novos métodos de produção e de transporte, novos mercados, novas formas de organização industrial. É absolutamente uma descrição muito coerente com tudo que assistimos. Sobre a destruição criativa, não tem sentido tentar manter indefinidamente indústrias obsoletas. E as inovações em duas classes, as radicais com grandes mudanças, estaríamos então fazendo uma analogia com as revoluções industriais, grandes mudanças, e as incrementais, que preenchem o processo de mudança. Vão lembrar um personagem do século XX, Lech Walesa, que era um político polonês e ativista de direitos humanos. Ele disse uma frase que se tornou um clássico, que o capitalismo não é um bom sistema, mas que ninguém inventou nada melhor. E, de fato, essa tônica ela precisa ser pensada a partir de elementos que são bastante caracterizadores dos modelos. Sobre a destruição criativa, Schumpeter ele descreve 5 ondas, e ali ele está pensando na seguinte tônica. A destruição criativa significa que novas criações e inovações surgem da destruição do que está estabelecido, do que havia antes, como uma força incontrolável. E nessas ondas, que são os conjuntos de inovação tecnológica, esses ciclos,
tem-se como consequência, por certo, uma transformação na economia, motor principal do crescimento econômico, e que também pode causar deslocamentos e crises temporárias. Por certo que a destruição do modelo traz como sequência uma mudança no restante. Vamos pensar aqui na questão dos empregos, né? Há empregos que desaparecem, há outros que modificam e há outros que surgem. Nós temos a grande discussão, uma das grandes discussões hoje, que é a questão do Uber, os motoristas de aplicativos, não apenas Uber, mas, enfim, todos os que envolvem, Uber é o mais conhecido apenas. E, por um outro lado, já estamos falando de veículos autônomos, em alguns países já estão em funcionamento. Então, rapidamente, talvez a discussão de hoje é possível que se torne obsoleta num futuro próximo, dada a esta velocidade que Klaus Schwab descreve como sendo característica da quarta revolução industrial. Dentro desta linha de desenvolvimento, ocorre uma irritação sistêmica, que é explicada por Luhmann. Luhmann, que é um sociólogo alemão agora, ele foi um dos principais autores das teorias sociais do século XX e muito feliz essa percepção de irritação sistêmica. Pensando o direito como sistema, nós, operadores do sistema de justiça, como um sistema. O sistema, ele sofre influência do meio e, por isso, tem que se adaptar. Ambiente e sistema, eles se retroalimentam, eles interagem, de forma que o sistema adapta-se na medida em que o meio em que está situado e muda. Essa é a ideia lançada a partir das teorias de Luhmann. E, no caso, diante das mudanças disruptivas dos modelos de produção, ficou evidente que o trabalho precisa de uma reforma profunda. Essa é uma transcrição, na verdade, de um autor renomado francês chamado Alain Soupiot, que é um profundo estudioso do direito do trabalho, e Alain Soupiot destacou: seria preciso ser cego para discordar da necessidade de uma reforma profunda na legislação trabalhista. E isso não significa, aliás, Soupiot jamais defenderia a precarização, muito ao contrário, né? Isso não significa que estar a desbordar de valores sociais do trabalho, mas de uma convergência às novas fórmulas que se apresentam neste nosso século XXI. Mas vejam, não se consegue olhar para o futuro de uma forma cientificamente adequada se não tivermos olhos voltados para uma compreensão do passado. E aqui se destaca que o direito do trabalho surgiu a partir de lutas e conquistas dos trabalhadores, num esforço que, diante da crescente complexificação e mutação da sociedade, é contínuo, deve acompanhar o desenvolvimento e regulá-lo em direção à promoção dos direitos sociais. E essa história do Brasil ela é rapidamente resumida da seguinte forma. Vamos voltar aqui até 1929. Aqui vão lembrar-se da crise da Bolsa de Valores americana, o grande crash, conhecido como a Quinta-feira Negra, nos Estados Unidos, que foi a Grande Depressão. Essa Grande Depressão causou lá, mas veio igual uma onda de Schumpeter, e bateu no mundo inteiro, bateu no Brasil, e foi muito significativa. Havia, naquele tempo, uma grande dependência econômica em razão da exportação do café, os produtos agrícolas. Nós tivemos no Brasil, naquele tempo, nós estamos falando de quase 100 anos atrás, quase 2 milhões de desempregados. O preço do café, que era de R$200 mil, despencou para R$21 mil, virou pó, né? A Revolução de 30, ela surge em consequência, em grande parte disto. O governo provisório, chefiado por Getúlio Vargas, ele emerge ali e é criada a Justiça do Trabalho em 1941. Né? É um cenário lógico de descrição. Em 1943 é criada a CLT.
Arnaldo Susequim participou do processo de elaboração da CLT e já em seguida vem a Constituição de 46 com a criação o novo status da Justiça do Trabalho, que foi então integrada à Justiça Federal. Até anteriormente ela era um órgão administrativo do Poder Executivo, passamos então a integrar o Poder Judiciário Federal e em seguida foi instalado o Tribunal Superior do Trabalho em 1946. O direito do trabalho, então, referenciando esses aspectos, nós poderíamos traduzir na sua reflexividade com os fenômenos econômicos e sociais, destacando 3 fases. A primeira fase, a de institucionalização, e que se destacam as primeiras normas positivadas e o reconhecimento como disciplina autônoma. Estamos falando aqui da fase 1943 em diante. Na sequência, seguiu-se a fase promocional, com uma massiva ampliação dos direitos sociais. A legislação trabalhista aqui teve uma fase áurea. Ela talvez tenha seu ápice lá pelos anos 80. E, na sequência, vivemos uma fase atual, que é a fase de adaptação. Essa classificação ela foi bem reconhecida por Amaury Mascaro Nascimento. E, na fase de adaptação, então, é a que nos encontramos com essas altercações de entendimentos e aquilo que poderíamos traduzir como as irritações sistêmicas que traz aqui Schumpeter e depois Luhmann, diagnosticando esse fenômeno da interação entre o ambiente e o sistema. Pois bem, no concerto atual, que é a fase de adaptação, quais são os destaques? Eu diria 2, até aqui apenas constou a linha da flexibilização de direitos, o âmbito do contrato, na essência do tema 1046. O tema 1046, eu já tenho refletido e dito isso em algumas ocasiões, a meu ver, é a grande conquista que se tem enquanto uma autonomia, um empoderamento através das entidades representativas, no sentido de trazer normas autônomas, aquelas que podem ser de autorregulação, de identificação por meio das partes, considerando que esse mundo tão fragmentado tem uma dificuldade acentuada de encontrar, numa legislação para todos, as peculiaridades e especificidades de cada prestação de serviços, de categorias e de atividades, como a portuária, que tem uma singularidade muito grande. O tema 1046, ele foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal num recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, trouxe ali uma tese e estamos hoje na Justiça do Trabalho nos defrontando diariamente com inúmeros processos em que se discutem o âmbito de validade das normas a partir do tema 1046. E, na sequência, o segundo ponto, as novas formas de contratação. Aqui nós temos a ruptura dos cânones clássicos e aparecem novos contratos a todo momento. Alguns mais visíveis, os contratos, a pulverização dos contratos de trabalho atípicos, onde no Brasil nós podemos destacar o trabalho temporário da Lei 6.019, contrato de prestação de serviços por um período determinado, por exemplo, necessidade de mão de obra adicional por um período, picos de produção, substituição de funcionários, projetos temporários, etc. Ele veio já em 74, já um pouco mais antigo. Depois, o trabalho em tempo parcial, a jornada reduzida em comparação com a integral, que não pode ultrapassar 6 horas, situação em que o empregador necessita de poucas horas diárias ou o empregado busca uma jornada mais flexível. Aparece também o trabalho intermitente, esse bastante polêmico, foi objeto da ADI 5.826, no Supremo Tribunal Federal. O relator originário era o ministro Fachin, acabou vencido pela maioria do colegiado com o voto condutor do ministro Cássio Nunes, foi julgado em dezembro de 2024, entendido como constitucional
o trabalho intermitente, aquele em que o empregado é chamado para trabalhar apenas quando necessário. E todas essas discussões, elas vêm com a base da precarização dos direitos sociais, enfim, dessa conformação dos tempos atuais. E, por último, o trabalho terceirizado. O trabalho terceirizado, atualmente autorizado tanto para atividade fim, atividade meio, é um grande debate pelo TST, que acabou gerando a súmula 331, em parte inconstitucional, a partir das decisões do Supremo da DPF 324 e do tema 725, que reconheceram a licitude da terceirização e outras formas de contrato mediante pessoas jurídicas distintas. Aqui abre um leque muito diversificado de entendimentos e de contratos em discussão. O mais polêmico que aparece atualmente é a pejotização dos profissionais liberais. A pejotização, entendida como prática de empresas contratarem profissionais como PJ, agora na condição de pessoa jurídica, em lugar de mantê-los como empregados selitistas. O trabalhador presta serviços, nesse caso, na condição de um prestador autônomo e emite notas fiscais, sendo responsáveis pelos recolhimentos dos encargos fiscais e previdenciários. O trabalho autônomo aparece na sequência, exercício de atividade profissional de manejo de maneira independente, sem vínculo empregatício. Por quê? Porque ele é caracterizado pela ausência de subordinação, que é a característica nuclear gravitacional a atrair o vínculo empregatício. Aqui, nesse trabalho autônomo, em regra, inclui-se os trabalhadores sob demanda, que é objeto do tema 1291 e do PL 12 de 2024. Aqui estão os plataformizados. Basicamente, a discussão ela se estabelece, é muito interessante, porque, em relação aos plataformizados, nós temos 3 níveis de discussão. Nós temos, no Legislativo, são vários PLs, eu destaquei apenas esse 12 de 2024, porque é um PL que veio por uma comissão tripartite, ele foi apresentado por uma comissão instituída, se eu não estou enganada, no ano de 2023, 1º de maio de 2023. O governo em curso faz uma comissão tripartite para apresentação de um projeto de lei sobre trabalhadores plataformizados. E, um ano depois, em maio de 24, é entregue o PL, que vira o PL 12 de 2024, em tramitação, ainda sem definição sobre o reconhecimento. Mas o que já estabelece como diretriz o PL apresentado é que não há vínculo empregatício, nesse caso, trabalhadores, mas há o reconhecimento de direitos específicos e, especificamente, a questão da seguridade, que é uma preocupação bastante acentuada. Por sua vez, o Supremo tem, na relatoria do ministro Edson Fachin, o tema 1291, chegando aqui o desembargador Celso Pio de São Paulo, outra autoridade portuária nacional no âmbito jurídico. Né? Muito boa tarde. Ninguém percebeu que Vossa Excelência chegou atrasado? O tema 1291, o desembargador Celso dizia aqui, ele, de relatoria do ministro Celso Fachin, trata da mesma matéria que o Legislativo também trata, essa questão de plataformizados, e que o Judiciário também trata diariamente. Vejam como está hoje a fragmentação dos debates. E, a meu ver, digo aqui com toda a tranquilidade, o Legislativo deveria funcionar bem, deveria debater bem, porque é muito melhor que o Legislativo traga, o Legislativo, que é o órgão democraticamente eleito, escolhido, e é aquele que tem a natural aptidão para o desenvolvimento de normas legais, depois tidas como normas jurídicas para a sua interpretação e aplicação pelo Poder Judiciário, nós estaríamos ali diante de uma etapa mais não apenas natural, como mais adequada do ponto de vista da formação da norma. Né? Mas estamos, então, diante dessa situação ainda de indefinição. Contrato de franquia, aqui começa a aparecer algo que
tem uma categorização de construção nesse resumo apresentado. Agora entramos na parte que já foi legislada. O contrato de franquia, ele veio legislado na Lei 13.966, de 2019. Ele traz elementos de descrição da sua configuração e tem na sua essência a ausência de relação de consumo e de vínculo empregatício. Aqui já temos o esvaziamento do contrato de trabalho na forma seletista. Contrato de franquia, o mesmo acontece em relação a advogados associados, profissionais que atuam em sociedade de advogados, faz parte da sociedade jurídica, divide despesas e custos administrativos, assim como os lucros. É esta a configuração e o artigo 39 do Regulamento Geral do Estatuto da OAB é quem regula isso. Num tempo mais longo, a gente entraria num aspecto, mas é só uma ilustração que é interessante nesse debate dos advogados associados. O Supremo Tribunal Federal se debruçou sobre isso. E, num voto, como tudo, aliás, num voto do ministro Flávio Dino, diz que quem fiscaliza os contratos de advogados associados é a OAB. Portanto, nem mesmo o judiciário vai dar palpite aí, porque se a OAB diz que deve ter muitos advogados aqui, né? Então, a OAB é a regência nesse aspecto. Tem também a questão da Lei 13.352 sobre parceiros em salões de beleza, que foi entendida também no sentido da ausência do vínculo de emprego, e transportadores autônomos de carga, relação comercial de natureza civil, mediante a Lei 11.442. Então, percebam que nesse elenco, os debates atuais, os grandes problemas, as complexidades, eles partem da evasão do vínculo empregatício e não do reconhecimento do vínculo empregatício. Nós temos várias categorias em que se tem essa equação. Aí também tem o problema da competência da Justiça do Trabalho, que está sendo esvaziada em várias decisões do Supremo, e fica, então, a questão, já eu vou finalizando aqui, dos portos. E aqui é só uma provocação, uma reflexão para diante de tudo isso, dessas reflexões trazidas, que horizonte se verifica em relação aos portos, ao mundo, a essa existência de um setor que envolve trabalhadores, prestadores de serviço, economia, forma de organização do trabalho e da produção. Em debate, a exclusividade, a prioridade, os intervalos e interjornadas, o tema 1046 aplicavam em relação a todos esses aspectos. E aqui, então, eu termino, já me foi avisado, doutora Taíde, que o tempo está esgotado, termino com uma frase de Hobsbawm, no sentido que é muito feliz com tudo que falamos. Veja que desde o começo, a questão da modernidade líquida de Bauman, nós temos aqui Hobsbawm dizendo que portos são indústrias com fronteiras fluídas e nenhuma forma exata. Está mais ou menos a nossa situação nos contratos de trabalho, de emprego, em todos os debates instalados hoje em dia no Poder Judiciário. E a reflexão que fica é sobre a segurança jurídica nesse direito em transformação. Como se dá uma resposta em termos de segurança jurídica, tanto para aqueles que estão no lado das operações portuárias, da organização da produção, como aqueles que estão no desenvolvimento do trabalho. São duas pontas necessariamente unidas no mesmo cordão. Nem sempre unidas, mas que deveriam estar, porque, afinal de contas, é a mesma linha que encontra duas categorias. E essa gravura é uma gravura muito expressiva. Aqui não dá para ver muito bem a imagem, mas é uma obra, uma xilogravura chamada Grande Onda de Kanagawa. É bastante conhecida, provavelmente muitos dos senhores a conhecem. Ela foi desenvolvida em 1830 ou 1831 por um mestre japonês chamado Hokusai. Ele fez 36 vistas do Monte Fuji. Por que é interessante? Há ali uma grande onda
que está engolindo há embaixo pescadores dentro de um barco. O Monte Fuji, visto como uma divindade, naquela época, para os japoneses, nós estaríamos aqui fazendo uma analogia, portanto, com a segurança jurídica, né? E a onda vindo ali como uma onda gigante em águas turbulentas, e na ponta delas, a crista da onda em forma de garras dentro de uma natureza selvagem. Talvez essa obra expresse um pouco dessa conjuntura que estamos vivendo neste século XXI. É, de fato, um desafio que cabe, que é colocado para todos nós, no sentido de encontrar um equilíbrio e um balanceamento naquilo que vamos desenvolver, seja na forma de normas legais, de normas jurídicas ou normas autônomas, como nos abre hoje uma grande oportunidade, o tempo de uma compreensão em que as partes são protagonistas fundamentais nesse cenário que vivemos. Muito obrigada e desejo um bom prosseguimento.